Tá, beleza. Ok. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem me interromper, não tem problema. Não, eu não preciso ficar falando sozinho, então se tiver alguma dúvida, quiser comentar alguma coisa, pode me interromper, não tem problema. O que eu vou mostrar hoje é mais ou menos uma introdução a essa parte de fotogrametria arquitetônica digital. Eu ainda estou estudando também, não sei tudo, mas eu já estou trabalhando com isso há um tempo, então eu vou dar um panorama, mostrar um pouco o que é a fotogrametria, para que serve na arquitetura, quais são as técnicas de fotogrametria que existem, o que a gente consegue fazer com isso, mostrar um pouco dessa parte prática, né, de como trabalhar essa parte de processamento, mais um panorama, assim, né, de todo esse processo. Então, só para dar uma explicadinha bem breve, eu me formei na UDESC em 2018, que é a universidade aqui do estado de Santa Catarina. Eu comecei a trabalhar com fotogrametria quando eu fiz intercâmbio pelo Ciências Sem Fronteiras, na Espanha. Foi onde eu tive esse primeiro contato, porque lá a fotogrametria é algo que já se estuda há muito tempo, a gente aprende na universidade, né? É algo que não existe documentação do patrimônio sem ter a fotogrametria junto. Então, é algo muito comum. E quando eu voltei para cá, em 2016, eu comecei uma pesquisa de iniciação científica na UDESC, que foi justamente para tentar aplicar essa questão da fotogrametria em Laguna, que é onde fica a universidade, que tem um centro histórico, e tentar difundir isso mais aqui no Brasil, que acaba na área de arquitetura não sendo tão conhecido, né? E agora no mestrado eu estou trabalhando um pouco com isso também. Então, só para a gente entender, né, a fotogrametria, ela deriva das palavras luz, descrição e medida, e ela pode ser descrita como uma ciência e tecnologia onde a gente pode obter informações confiáveis por meio de imagens. Então, a gente consegue extrair informações das imagens através da correção dessas imagens, como a forma dos objetos, dimensões, né, a posição dos objetos, texturas, diversas informações. Então, a primeira coisa, falando assim em termo mais acadêmico, que a gente precisa entender é que quando a gente fala de processamento de fotografias para documentação arquitetônica, a gente pode estar se referindo à fotogrametria ou pode estar se referindo ao fato de melhorar as propriedades da imagem. Então, é importante ter claro que são coisas diferentes. Quando a gente melhora as propriedades da imagem, a gente está alterando questões como cor, brilho, contraste, remoção de sombras de objetos nas imagens. Então, tudo isso também é processamento de imagens, mas a gente não tem uma correção das distorções das fotografias. A gente não tem uma precisão métrica nessas imagens. A fotogrametria ela já trabalha mais dentro desse contexto da correção. Então, a gente consegue corrigir a distorção nas imagens e obter medidas precisas dessas imagens. Já vai mais para uma área matemática, né? E consegue obter modelos geométricos também das edificações. Então, por mais que às vezes a gente tente bater uma foto retinha da fachada, ela nunca vai ser uma imagem ortográfica, até porque a própria lente da câmera, ela tem uma distorção. Então, a gente não tem como extrair medidas precisas das imagens sem ter essa correção da perspectiva das imagens e da própria lente da câmera. Então, aqui é um exemplo, né, de uma fachada onde a gente tem a foto original e a foto corrigida, que seria a foto retificada, que é uma das técnicas que eu vou explicar da fotogrametria. A gente tem várias formas de classificar a fotogrametria, uma delas é em relação ao posicionamento da câmera. Então, a gente tem a fotogrametria terrestre, que também é chamada de fotogrametria a curta distância, que é aquela que a gente faz a nível do solo com uma máquina fotográfica. A fotogrametria aérea, que seria as câmeras com veículos aéreos não tripulados, né, os drones, que seria mais a longa distância. E a fotogrametria orbital, que seria já em escalas bem maiores, né, com o uso de satélites. Bom, o processo que a gente estuda dentro da fotogrametria é a restituição fotogramétrica. Eu adotei a terminologia que a minha orientadora Nathalie utiliza, se eu não me engano, na dissertação dela, que é a fotogrametria stricto sensu. A fotogrametria stricto sensu que ela se refere são as técnicas mais tradicionais da fotogrametria, aquelas que exigem uma maior interação nossa, né, do operador nessas técnicas, não tem um processo tão automatizado. Porque, na verdade, a fotogrametria é algo que já existe há muito tempo, ela vem da geometria descritiva. A questão é que hoje a gente tem uma tecnologia onde os softwares fazem toda essa parte, né, de geometria descritiva, de cálculo matemático de forma automatizada, então a gente não precisa tanto dessa noção matemática que tem por trás, né, mas
ela já vem de uma técnica muito antiga, onde as coisas eram feitas, né, na mão. Então, a gente tem, basicamente, resumidamente, 3 métodos de fotogrametria, 3 técnicas. A primeira é a monorrestituição, onde a gente trabalha com apenas uma fotografia do objeto. A segunda é a estereorrestituição, onde a gente trabalha com estereopar. Pode ter mais de 2 fotos, mas a técnica funciona comparando sempre 2 em 2. E a restituição a partir de várias fotografias, onde a gente tem várias fotografias do objeto. Então, detalhando cada uma, né? A monorrestituição seria a retificação das imagens, onde a gente usa uma foto só. A gente precisa inserir os parâmetros da câmera para corrigir essas distorções da lente. A gente consegue corrigir a perspectiva do objeto, mas a gente não consegue corrigir as diferenças de profundidade do objeto na imagem, né? O relevo. Então, essa técnica ela é mais ideal para superfícies planas e sem muita complexidade, justamente por, né, não corrigir essa questão da profundidade. Então, para entender melhor, aqui tem uma foto de uma fachada. Essa fachada eu retifiquei no curso de fotogrametria que teve no LCAD em 2019, no Photomodeler. Então a gente marca aqui os planos da fachada, não precisa das medidas, eu posso simplesmente dizer para o software que aqui é o eixo Y e aqui é o eixo X, e ele retifica a imagem para mim. E aqui é a imagem retificada. A gente consegue ver aqui em cima, né, nas estátuas e nos balaustres, que ele não corrige, porque essa técnica, o que o software faz é realocar os pixels da imagem. Então, ele não corrige essa questão da profundidade, mas o plano da fachada ele corrige, né? Aqui é outro exemplo de retificação que foi feito no software ASRIX, que eu aprendi lá na Espanha. Ele é um software muito, muito, muito simples e é gratuito. Ele é um pouquinho mais limitado do que o Photomodeler. Esse eu preciso inserir as medidas de referência do meu objeto, né? Aí eu marco os pontos, insiro as coordenadas. E ele também retifica as imagens para mim. Novamente, não corrige a questão da profundidade. Então, no caso de jogar essa imagem no AutoCAD, né? Para vetorizar, para decalcar, eu teria que tomar cuidado com essas questões e corrigir. Mas já é uma imagem bem mais correta, digamos, né? Para utilizar como referência do que a foto original. E aqui é um outro exemplo de retificação de alguns colegas meus da universidade, na época que a gente estava fazendo a pesquisa de iniciação científica, que utilizaram a fotogrametria para obter uns desenhos mais precisos. Aqui é outro exemplo bem legal de uma amiga minha que precisava fazer o modelo 3D dessa igreja, mas ela não tinha como medir toda a edificação, porque foi um levantamento mais rápido feito manualmente, e ela não tirou fotos para fazer a técnica de gerar o modelo 3D, né? Então ela pediu para eu retificar essas imagens só com base nos eixos, e a partir da retificação de todas as fachadas foi possível gerar, né, o modelo 3D da igreja. Bom, a estereorrestituição, então é o que usa 2 fotografias, né, que vai comparando os estereopar. Também tem a questão de inserção dos parâmetros para correção da lente e a correção da perspectiva do objeto. Essa técnica, na verdade, a gente nunca trabalhei assim especificamente com ela. Esse exemplo que eu coloquei aqui foi que a Nathalie mostrou no curso também de fotogrametria. A técnica do Dense Stereo Matching, que é que a gente trabalha no Photoscale, por exemplo, né, de gerar um modelo 3D, ela parte, né, dessa ideia de trabalhar com estereopar, mas a gente acaba não utilizando tanto. E a restituição a partir de várias fotografias, que a gente tem o uso de várias fotografias do objeto de ângulos diferentes, e a gente precisa de no mínimo 3 fotos para que possa trabalhar com essa técnica. A gente também tem inserção dos parâmetros da câmera para correção dessa distorção das lentes, correção da perspectiva do objeto, mas nesse caso a gente consegue obter uma ortofoto. Então a gente consegue corrigir basicamente tudo na imagem. Então aqui é um exemplo, no Photomodeler também. Então, para essa técnica, a gente precisa de uma imagem mais de frente da fachada, né? No caso, foi essa azul aqui que foi feita. E algumas imagens mais de lado, de 2 ângulos diferentes. E essa técnica, ela é mais manual mesmo. Eu preciso marcar nas fotos os pontos de referência e associar em todas as imagens. Então, eu vou dizer para o software que aquele ponto A que eu marquei nessa foto é esse ponto aqui, naquela foto é aquele ponto ali. Então existe um trabalho manual bem grande, porque eu vou ter que ir desenhando todos esses planos que eu fui marcando. E cada plano da fachada eu preciso ir marcando
um por um. Chega uma hora que ele começa a associar já os pontos quase que automático, e eu só vou apertando o botãozinho e vai mais rápido, mas é um trabalho manual bem grande, né? Precisa ter um controle bem grande de quem tá fazendo essa técnica. O mínimo é 3 fotografias para que eu tenha referência desse ponto em ângulos diferentes e o software possa gerar esse plano e eu obter uma ortofoto, mas eu posso trabalhar com mais fotografias, dependendo do caso, né, se facilitar para ele conseguir gerar essa geometria. Então aqui é o exemplo da ortofoto que foi gerada, né, e depois ela foi jogada no Photoshop para correção, porque às vezes a gente não consegue uma imagem boa, tem poste na frente, tem carro, tem pessoa, a janela tá aberta, então a gente pode editar essa foto no Photoshop e o desenho final. E aí vem a parte mais legal, que é o Dense Stereo Matching. Na verdade, essa técnica ela não tem um nome específico. Aprendi isso agora, mês passado, na minha banca de qualificação do mestrado. Não tem um consenso na literatura para o nome dessa técnica. Na verdade, Structure from Motion e Dense Stereo Matching são etapas dessa técnica. Então, tem gente que acaba chamando tudo de DSM, tem gente que acaba chamando tudo de SFM. Mas, na verdade, são nomes das etapas, né? Não tem um nome para o processo inteiro. Eu adotei o DSM, mas artigos em inglês, principalmente, é mais comum encontrar como SFM. Mas, na verdade, o SFM, ele seria o processo onde o software reconhece os pontos, os pixels que são iguais, né? Os estereopar, nas fotografias, como essa imagem aqui, né? E gera a nuvem de pontos esparsa. E depois o processamento dessa nuvem de pontos esparsa, eu vou mostrar mais certinho como é que funciona isso, seria o DSM, né? Então o SFM ele é uma etapa inicial desse processo. Então a gente tem, no caso, um software, um processo automatizado. Por ser automatizado, ele não se encaixa como fotogrametria stricto sensu, né? Ele é um processo à parte. Ele deriva dessas técnicas tradicionais, mas ele é feito de forma automatizada pelo software. Então o programa compara 2 pequenas áreas nas 2 fotografias. Eu utilizo um monte de fotos, mas o software trabalha sempre de 2 em 2, sempre em estereopar. E ele vai identificando esses pixels, esses trechos do objeto que são iguais, vai fazendo essa associação, e a partir disso a gente consegue obter as coordenadas tridimensionais dos pontos do objeto, e a gente consegue obter uma nuvem de pontos. Então, resumindo, né, a gente tem a aquisição de dados, que seria a tomada fotográfica, o processamento dessas imagens no software, a gente obter uma nuvem de pontos. Essa nuvem de pontos pode ser utilizada para várias coisas, mas eu posso continuar processando ela no software para obter um modelo geométrico de malha triangular irregular, que a gente chama de malha TIM. E eu posso texturizar esse modelo com as fotos, ou posso levar esses produtos para outros softwares e trabalhar com eles, que eu vou mostrar um pouquinho também, né, o que a gente consegue fazer com tudo isso. Então aqui um exemplo, né, de uma fachada no Photoscan, que agora se chama Metashape. A gente insere as fotos no software. Eu vou mostrar também depois como que tira essas fotos de forma correta, né? A gente tem, então, primeiro o SFM, que ele vai gerar a nuvem de pontos esparsa, que seria essa primeira associação dos pixels das imagens. Depois a gente tem a nuvem de pontos densa. Depois o modelo de malha triangular irregular. E o modelo texturizado com as fotos. E a partir desse modelo 3D, a gente consegue obter uma ortofoto. Então essa técnica ela serve basicamente para tudo, pode ser para uma fachada, pode ser para uma edificação inteira e pode ser até mesmo para uma área inteira, que é o que eu estou trabalhando, né, no meu mestrado. Vai depender dos recursos que a gente tem, drone, né, fotos terrestres, fotos aéreas, da extensão da área também, a gente vai planejando como trabalhar com essa técnica. Então aqui é mais um exemplo, né, de produtos obtidos. Esse aqui foi só foto terrestre, então por isso não tem a parte do telhado, e essa parte de cima das edificações acabaram ficando um pouquinho ruins, mas a parte de baixo ficou perfeito, né, só com as fotos terrestres. E a partir disso a gente consegue ortofoto, e no caso dessa edificação que tem uma geometria complexa, essa técnica é ótima porque a gente consegue obter um desenho mais detalhado de forma bem mais precisa, que num levantamento tradicional não seria possível obter tantos detalhes. Né? Aí nessa técnica, como a gente tem o modelo 3D e a gente marca os eixos para obter ortofoto, a gente tem a correção de perspectiva dos elementos de relevo, a gente consegue uma vista ortográfica perfeita a depender do resultado que a gente tem, né?
Aí essa ortofoto também pode ser utilizada para gerar modelos geométricos ou como textura, né? Para texturizar os modelos. Aqui é um exemplo de uma pesquisa de iniciação científica que foi feita lá na UFBA, onde foi adquirida a geometria dessas edificações a partir da nuvem de pontos, e com a retificação e com a técnica de restituição a partir de várias fotografias foram feitas as ortofotos das fachadas que foram utilizadas para texturizar os modelos. Aqui é uma geometria mais simplificada, né? Só um plano reto. E essa técnica também é muito, muito utilizada na área de geografia, o pessoal que trabalha na área de geografia, né? Com geoprocessamento, porque a gente consegue obter também um modelo de terrenos. A gente consegue obter no Fotscan a curva de nível, ortomosaicos, modelo digital de elevação, com e sem a curva de nível, enfim, dá para obter diversos produtos, porque a gente tem um modelo 3D georreferenciado. Bom, então falando agora um pouquinho da minha pesquisa de mestrado, que eu estou trabalhando mais a parte prática, né, do que fazer com esses produtos da fotogrametria. Eu estou trabalhando, na verdade, com o desenvolvimento de ambientes virtuais interativos 3D, mas o meu foco é a modelagem geométrica utilizando esses produtos obtidos com a fotogrametria aérea e digital e terrestre. Então, uma dica legal é que a fotogrametria aérea a gente tem como fazer um planejamento desse voo de forma automatizada. Então, eu utilizei, no caso, esse aplicativo do Drone Deploy, onde eu consigo delimitar a área que eu quero que o drone voe. Eu consigo escolher a sobreposição de imagens que eu quero. Ele já me dá todas as informações de quantas imagens eu vou ter, quanto tempo vai demorar o voo, quanta bateria do drone vai precisar. E aí o software, o drone no caso, né, vai fazer esse voo de forma automática e ele vai tirar as fotos de forma automática para mim, com a sobreposição de 75%, que foi o que eu delimitei ali, bem preciso, bem certinho. Então, para a parte de fotogrametria do DSM, isso é muito bom, a gente consegue um resultado bem preciso. Aqui é um exemplo, né, das imagens obtidas com drone, a partir desse planejamento do voo. E aqui é o resultado, né, a nuvem de pontos esparsa, da área inteira, né, a nuvem de pontos densa, a malha triangular irregular. Esse primeiro modelo aqui que eu botei imagens foram só fotos aéreas, então a parte do telhado ficou ótima, a parte das fachadas, já que não tinha tanta informação porque estava muito longe, acabou não ficando tão bom. Mas a geometria, né, o espaço da praça, eu consigo ter esse resultado de forma precisa. E o drone, ele tem GPS, então esse modelo que eu gero, ele é georreferenciado. E aqui é a malha sólida texturizada. E o ortomosaico gerado a partir desse modelo, do 3D, né? Eu estou trabalhando também com processamentos separados, trabalhando por quadra, trabalhando as edificações individualmente, então tem diversas formas de se trabalhar. Nesse modelo aqui eu inseri foto aérea e foto terrestre, porque daí eu consegui um resultado melhor das fachadas, que eu não tinha conseguido só com as fotos do drone, né? Então a gente consegue misturar os dois. E aqui é um exemplo da nuvem de pontos de um primeiro levantamento que eu fiz e de um segundo levantamento. Esse primeiro levantamento não foi planejado, o segundo já foi. Então esse planejamento e essa tomada fotográfica é muito importante para que a gente consiga obter um resultado bem melhor. E aqui é o exemplo da malha, que foi gerada no primeiro processamento e no segundo. Então dá para ver que está com um nível de detalhe absurdo, né? A diferença. E só a título de curiosidade, que é algo que eu estou trabalhando no meu mestrado também, essas malhas que a gente gera no Fotscan, a depender da quantidade de fotos que a gente utiliza. Elas são super pesadas e ficam com muitas irregularidades, mas existem técnicas que a gente chama de remeshing ou de retopologia, que seriam formas de corrigir a topologia, né, que seria essa malha do modelo. Então, tem formas da gente deixar esse modelo mais otimizado para utilizar em outras aplicações. Eu estou estudando isso porque eu estou utilizando para ambientes virtuais interativos, né? Estou trabalhando com Game Engine, mas para termos de documentação, muitas vezes não é preciso. E eu posso utilizar, por exemplo, a nuvem de pontos para uma modelagem geométrica como referência. Muita gente está utilizando até para BIM, para software BIM, como o Revit, por exemplo, eu consigo importar essa nuvem e utilizar ela como referência para modelagem. Nesse caso, eu estou utilizando o Blender, então eu posso utilizar a própria nuvem como referência ou até a própria malha também. Tem diversas formas de se trabalhar com esses produtos, a depender do meu objetivo. Aqui é um exemplo, né, da nuvem no Blender.
E aqui é um exemplo bem interessante. Eu consegui inserir essa nuvem de pontos na Unreal, que é uma game engine. Então eu consigo criar um ambiente virtual interativo com a própria nuvem de pontos, que é um produto interessante também, né? A gente consegue ter uma visualização bem legal desse espaço. E eu posso configurar esse meu ambiente só com a nuvem. Ou com a própria malha, mas teria que corrigir, né? Bom, aqui, só a título de curiosidade também, são alguns ambientes virtuais interativos que se utilizam de fotogrametria. Hoje em dia, fotogrametria para aquisição de texturas e digitalização de objetos é muito utilizada. A gente tem o laser scanning também, né? Mas fotogrametria é mais acessível. Esses sites que eu botei aqui, eles estão lá no Discord. O link, né? Então, esses sites como 3D Hop, 3D Hop, SciArc, todos esses modelos é fotogrametria. Aqui é um da casa JK também, que foi feito com fotos. Como eu falei, a parte de BIM está sendo muito utilizado, não só para a parte de texturização, mas para a parte de modelagem. E criação de ambientes virtuais interativos, enfim, né? São diversas aplicações. Aqui não dá pra ver muito bem, eu acho que tá com uma resolução meio ruim, mas também foi utilizado fotogrametria, laser scanning. E eu deixo também a dica da tese da minha orientadora, Nathalie, que fala sobre a modelagem a partir da nuvem de pontos no software BIM. Bom, alguém tem alguma pergunta antes de ir pra parte mais prática? Pode, claro. Tá. Isso aqui é a sobreposição das imagens, de uma foto para outra. Não sei se dá pra... eu posso configurar quanto eu quiser. O que a questão é que quanto mais sobreposição, mais imagens ele vai tirar, né? Porque daí ele vai andar um pouquinho e vai tirar uma foto. Vai andar um pouquinho e vai tirar uma foto. Se eu botar uma sobreposição mais baixa, ele vai andar mais antes de tirar uma foto. Então, nesse caso, eu só tinha uma bateria de drone. Então, eu não podia fazer um voo que durasse muito. Então, eu tive que trabalhar com uma sobreposição menor. Porque o ideal 80%, assim, um pouco seria até... 75% tá bom, eu consegui um resultado bom, né? Mas se der pra trabalhar com um pouquinho mais, é interessante. Só que nesse caso eu precisei... É um controle que tem que ir fazendo, né? Porque eu só tinha uma bateria. Mas isso nesse aplicativo eu consigo controlar. E aí ele vai tirar essa sobreposição entre uma imagem e outra de forma bem precisa. Então é bem bom esse aplicativo. Nada. Tá, voltando lá nos softwares. Tem diversos softwares que trabalham com essas diversas técnicas fotogramétricas. Esses aqui são os comerciais, né? São softwares pagos. O Metashape é o Photoscan, né? Que mudou de nome. Que é o mais conhecido, mais famoso. O Photomodeler também. O Photomodeler, ele trabalha com todas as técnicas. Tanto retificação, restituição a partir de várias fotografias, quanto DSM. O DSM dele não é tão bom quanto o Metashape, mas funciona também. O Reality Capture é muito bom. Eu não testei muito, mas ele tem muita opção de edição da malha, então dá pra fazer bastante coisa com ele. O Metashape e o Reality Capture são os mais utilizados, assim, com o pessoal que trabalha, né, nessa área. Tem o Recap da Autodesk, que a gente consegue licença de estudante. Ele é bem bom, eu trabalhei com ele já, só que ele faz esse processamento na nuvem. Você dá as imagens e ele te devolve o modelo pronto. Então não tem... um controle tão grande, pelo menos nessa versão de estudante, né, do processo. Mas ele tem um resultado bem bom. Tem outros softwares também que são bem famosos nessa área. E tem os softwares livres. O mais famoso para o DSM é o Meshroom, que é bem bom também. E tem softwares mais específicos para outras técnicas, né? Mas tem bastante software free open source de fotogrametria. Bom, em relação, então, à parte mais prática, né, o fluxo de trabalho, iniciando pela parte de planejamento, tem várias questões que é importante a gente pensar antes de ir a campo, para não ter que ficar voltando, né? E pensar
Primeira coisa, entender o que eu quero obter com a fotogrametria. Eu quero ortofoto, eu quero um modelo 3D. Para que eu vou utilizar a fotogrametria? Para poder escolher a técnica mais adequada e planejar a aquisição de dados conforme essa técnica. Análise de local é importante. Às vezes, sei lá, tem uma árvore gigante na frente da minha fachada. Tá, talvez não vai dar para fazer do jeito que eu quero. Então, vamos pensar como é que a gente vai trabalhar, né, com a fotogrametria, se realmente vai dar para fazer. A rua é muito estreita, eu não consigo tirar foto. Tem que ter essa análise do local inicial. Condições climáticas. O ideal seria bater as fotos em dia nublado, não muito escuro, né, um nublado claro, porque a gente não tem o sol nas fachadas, então isso seria o ideal mesmo, fica perfeito as fotos, mas nem sempre é possível, né, então condição climática, infelizmente, é algo que a gente acaba não... Um pouquinho que a minha câmera deu uma travada aqui, que a gente acaba não tendo um controle, né, mas... A gente pode planejar, por exemplo, vou fazer foto com drone. De manhã cedo, por experiência própria, de manhã bem cedo, não é legal. Eu tentei fazer os voos de manhã cedo no centro histórico, porque é um horário que as casas ainda estão fechadas, não tem tanta gente na rua, então é mais interessante, mas fazer voo com drone em dia de sol, de manhã cedo, não fica legal, então às vezes é melhor esperar um horário mais tarde. Tem que ter um pouco de noção desses controles, né? Ou eu vou bater foto de uma fachada, né, de uma rua. Eu sei que tal horário não pega sol naquelas fachadas, então eu vou bater as fotos nesse horário. Tentar, né, pensar nessas questões. Tempo, recurso, equipe disponível, se tem mais gente, planejar, né, essa parte de tomada fotográfica. Ter em mente as técnicas que vai utilizar para que faça esse levantamento de forma mais adequada. Lembrar sempre de pegar medidas de referência, que pode precisar depois para colocar o modelo em escala. Textura dos objetos. Objetos que são translúcidos e objetos que têm reflexo não funciona para o DSM, porque eu mudo o ângulo, muda o reflexo, o brilho do objeto, vai mudar o pixel nas fotos, o software não vai conseguir trabalhar. Então tem que tomar cuidado com isso. O carro, por exemplo, é terrível, né, para o DSM. Fachadas que são muito lisas, que não tem uma diferença de um pixel para o outro, pode dar problema no DSM também. Então a gente pode usar marcadores, eu vou mostrar uns exemplos para facilitar, né, essa associação no software. Então, monorestituição. O ideal é que seja uma foto mais retinho e de frente para a fachada possível. Sempre pegar a fachada inteira, né, não ficar muito perto, sempre deixar um pouquinho do entorno. E eu preciso ver a fachada por inteiro e todos os pontos que eu vou usar de referência para retificar presentes na imagem. Às vezes tem poste na frente, tem fio, tem pessoas, mas faz parte, né? Nem sempre a gente tem uma condição ideal. E isso pode ser removido também no Photoshop depois. A restrição a partir de várias fotografias são no mínimo 3. Então, como eu tinha mencionado já, né? Uma bem de frente e 2 inclinadas de ângulos diferentes. Para que eu possa fornecer para o software essas informações daquele ponto a partir de ângulos diferentes, né? Então é no mínimo 3, mas pode ser mais também. E a restituição a partir de... e o DSM, né? Que seriam várias fotos em sequência. Então o ideal seria uma sobreposição de 70% a 80% entre as imagens. Eu gosto de trabalhar de 80% para mais, mas 70% funciona. Vai depender muito da complexidade do objeto e de como eu falei, dos recursos que eu tenho. Eu só tenho uma bateria de drone. Se eu fizer uma sobreposição de 85%, vai ser muita foto, não vai dar para fazer o voo. Então eu trabalho com um valor um pouco menor, mas se eu conseguir trabalhar de 80 para mais, assim, é interessante. Geralmente, na fotogrametria terrestre, o que eu faço? Eu tiro uma foto, dou um passo para o lado, tiro outra foto, dou outro passo, tiro outra foto. Então, é a distância de um passo, essa sobreposição. Quanto mais foto, melhor, mas também não precisa de uma quantidade absurda de foto. Às vezes, com algumas poucas, o software já consegue um resultado bem interessante, né? Vai depender, novamente, da complexidade desse meu objeto. Se acontecer de a minha rua é estreita, a edificação é muito alta, eu não consigo enquadrar ela inteirinha na foto. Não tem problema, eu posso bater uma foto, tipo, mais pra baixo, depois viro a câmera pra cima e bato outra foto, que nem essas aqui de cima, né? Eu não preciso enquadrar pro DSM, né? Eu não preciso enquadrar a edificação inteira na foto. Eu posso ir batendo partes pequenas do objeto mais próximo, o software vai reconhecer da mesma forma.
desde que tenha essa sobreposição, né, essa sequência de fotos para ele entender o objeto como um todo e que eu pegue a edificação por completo. Então, nesse caso, eu juntei um pouco dos dois, eu fiz fotos de longe, fiz fotos mais de perto. Se tiver algum detalhe, um ornamento, uma esquadria, eu posso me aproximar e bater algumas fotos e colocar no software, ele vai reconhecer, ele vai conseguir associar, né. São testes, na verdade, às vezes tem uma outra foto que ele não associa, a gente pode excluir, tem que ir fazendo os testes, né. Mas quanto mais fotos a gente conseguir, melhor para o software reconhecer, mas também não precisa ser foto demais, porque quanto mais foto, mais vai demorar para processar, né? E aqui é um exemplo do uso de marcadores. Essa fachada que eu fiz, ela era branca e não tinha muitos danos, assim, tinham trechos dela que eram muito lisos, então para o programa, como a resolução da imagem também não é nada muito absurdo, na hora que ele for associar os pixels, é tudo branco, ele não vai saber o que é o que. Então a gente pode utilizar um marcador, que pode ser qualquer desenho, eu só tô fornecendo pro programa um padrão de pixel diferente para ele conseguir associar, né, no software. Tá, e aí eu vou pra parte prática direto no software, se alguém tiver alguma pergunta. Antes de ir pro Photoscan. Tudo certo? Ok.